E aí galera, aqui quem fala é o Builder Pedro e hoje estou trazendo mais uma vez um quadro que vocês gostam bastante aqui no canal, que é das mentiras de Ben 10 que foram levadas como fatos absolutos pela comunidade. Basicamente, para quem não assistiu os dois vídeos anteriores, a comunidade de Ben 10 acabou inventando alguns boatos desses que foram levados como fatos absolutos, seja pelas wikis de diferentes países ou por youtubers gigantes. Alguns desses casos que vão ser mencionados aqui são levados infelizmente até hoje como fatos, seja por ignorância do pessoal ou porque a galera ainda não sabe que são mentiras. Outros até eram verdades, por incrível que pareça, mas no fim foi descartado e a fama espalhou como uma coisa completamente diferente. E tem até casos de mentiras criadas pela fandom que acabou sendo oficializada e canonizada de certa forma. Então, falado isso, bora começar com o vídeo. Já indo de cara com o que eu considero a mentira mais polêmica do vídeo, que é o feedback ser o motivo da remoção do Omnitrix. Essa mentira tem um backstory por trás, envolvendo algumas mídias oficiais. Basicamente, na época da pré-produção de Omniverse, o Dwayne McDuffie, cuja naquela época ainda estava vivo, ele tinha planejado todo o arco da primeira e segunda temporada de Omniverse. Tudo que a gente viu nesses arcos, como o Nemetrix, Malware, feedback e tal, foi tudo planejado pelo Dwayne McDuffie. E uma das ideias do Dwayne para o Omniverse era que esse arco do feedback, malware e tal fosse na verdade um backstory por trás do verdadeiro motivo do Ben ter removido o Omnitrix, que nesse caso era a perca do seu alienígena favorito, nesse caso o feedback. Esse era o plano do Dwayne McDuffie. No entanto, após ele falecendo em 2011, a Cartoon Network acabou olhando as ideias planejadas para o Omniverse e viu a ideia do Dwayne de fazer o feedback ser o motivo do Ben ter removido o Omnitrix. No entanto, ela não gostou da ideia, então exigiu que a produção de Omniverse cortasse essa ideia e o motivo do Ben ter removido o Omnitrix não fosse o feedback. Tudo isso confirmado pelo Matt Wayne e o Derek J. White. Inclusive, de acordo com o Derek, a própria produção de Omniverse agradeceu pela decisão dos executivos da Cartoon. Eles achavam essa ideia muito ruim. E infelizmente a comunidade de Ben 10 ainda leva essa ideia como se fosse um fato absoluto, sendo que, como eu já disse, isso era só uma ideia de pré-produção do Dwayne McDuffie. Isso não foi pra frente em Omniverse, tanto que em momento algum do Omniverse, o Ben, o Azimuth ou algum outro personagem fala que o Ben removeu o Omnitrix por causa do feedback. Inclusive a própria série deixa implícito que o feedback não foi o motivo da remoção do Omnitrix. Acontece que todos os flashbacks que vemos depois do episódio Confronto Parte 2 são implícitos se passarem depois da perca do feedback. Não só porque o Ben de 11 anos não menciona e nem sequer especula se transformar no feedback, como também porque no episódio Arma 11 Parte 2 nós vemos um flashback de 11 anos e nele o Kevin absorve o Omnitrix do Ben de 11 anos e ele acaba virando um amálgama de todos os alienígenas que o Ben desbloqueou do bala de canhão em diante. E curiosamente, de todos os alienígenas que o Ben desbloqueou, os dois únicos que não têm aspectos presentes naquela mutação são o Contratempo, que a gente sabe que foi desbloqueado temporariamente em Ben de novo, ou seja, ele foi bloqueado depois dos eventos do episódio, e o Feedback, que obviamente havia sido destruído naquela época pelo malware. Ou seja, não, gente, pelo amor de Jesus Cristo, o feedback não foi o motivo do Ben ter removido o Omnitrix. Isso não passa de uma interpretação completamente errônea da fandom de Ben 10, de uma ideia de pré-produção do Dwayne McDuffie que nem sequer foi pra frente por exigência da Cartoon. Então não, o Ben não removeu o Omnitrix por causa do feedback. O verdadeiro motivo é o que foi dito em Força Alienígena. Nesse caso, que o Ben só queria viver uma vida normal. A segunda mentira também é bastante polêmica, que é a respeito da viagem no tempo em Ben 10. A comunidade normalmente acredita que a viagem do tempo em Ben 10 funciona um esquema parecido ao que acontece na Marvel e na DC. Basicamente, se você altera o passado, você faz com que o seu futuro vire uma linha do tempo alternativa. Aí a linha do tempo vai seguir um rumo totalmente diferente. Você não vai apagar a sua linha do tempo da existência, que nem ocorreu em mídias que também exploram viagem no tempo, como De Volta para o Futuro. Não, você só vai fazer com que o seu futuro vire uma linha do tempo alternativa. Isso supostamente seria apoiado pelos Ben 10.000, porque todo Ben 10.000 na franquia sempre vira supostamente uma linha do tempo alternativa. O Ben conheceu o Ben 10.000 do clássico, ele virou um futuro alternativo. O Ben conheceu o Ben Supremo, ele virou um futuro alternativo. E assim vai.
Mas, se nós reanalisarmos os casos de viagem no tempo e Ben 10, dá para notar que isso não passa de uma interpretação errada da comunidade. Porque no episódio Paradoxo, por exemplo, é nos mostrada a criatura temporal, cuja na verdade era o velho amigo do Paradoxo, Hugo, que foi puxado pela máquina do tempo dele e foi transformado nessa criatura. Quando Ben, Gwen e Kevin descobrem sobre isso, e o Paradoxo até mostra que se eles não pararem aquela criatura, o futuro da linha do tempo era que a Terra fosse destruída por ela, eles voltam no tempo, impedem o Hugo de ser absorvido pela máquina temporal do Paradoxo, com a Gwen até destruindo aquela máquina, assim fazendo com que a criatura temporal nunca tenha existido. Isso fez com que aquele futuro, onde a Terra seria destruída, fosse apagado da existência, e o Hugo seguiu sua vida normal, já que a criatura temporal nunca existiu, então nada que ocorreu com a intervenção dela aconteceu. Então aquela ideia de linha do tempo alternativa não foi o caso nesse episódio. Outro bom exemplo também é o episódio Tempo Cura. Nesse episódio, a Gwen usou um feitiço de viagem no tempo para voltar para o passado e impediu o Kevin e o Ben de hackearem o Omnitrix. Ela conseguiu, mas isso resultou na linha do tempo seguindo um rumo diferente, onde graças ao Kevin não ter virado aquela mutação de elementos, o Rex e a Encantriz conseguiram dominar a Terra, já que agora o Kevin não tinha os poderes para parar eles. Então o Kevin foi escravizado pela Encantriz, virando um tipo de monstro de pedra. O Ben acabou sendo aprisionado pelo Rex e a Gwen teve seus poderes absorvidos pela Encantriz e foi morta. Então no final do episódio a Gwen volta no tempo de novo, apaga as memórias da sua eu do passado para ela não alterar a linha do tempo, assim fazendo com que a linha do tempo volte a ser como antes. E isso não aborda o esquema de linhas do tempo alternativa, porque seguindo a ideia da linha do tempo alternativa, a Gwen não precisaria alterar a linha do tempo, porque o rumo original da linha do tempo Prime, onde o Kevin virou aquele amontoado de elementos, ainda existe como uma linha do tempo alternativa. Então ela não precisava voltar no tempo de novo, porque supostamente tudo ainda existia como uma linha do tempo separada. Outro bom exemplo também é o episódio Feliz Natal. Nesse episódio é nos mostrado uma vila na qual atualmente está abandonada, mas aí então é nos revelado que todos naquela vila eram levados para um tipo de dimensão separada, onde eles viviam numa maldição que eles serão aos poucos transformados em elfos. E acontece que isso da maldição foi criado em 1928, onde acontece que por causa da criação do Jinglilator, todos foram tragos para aquela dimensão, então ninguém teve a intervenção daquelas pessoas no rumo da linha do tempo. Mas aí quando o Ben destruiu o Jinglilator e a maldição foi quebrada pelo time Tennyson, as pessoas voltaram para a linha do tempo Prime em seus pontos que eles foram puxados para aquela dimensão. E a linha do tempo foi completamente alterada. Agora a vila que o time Tennyson havia ido não era mais abandonada. O fundador dela até ganhou uma estátua, algo que não tinha antes. Ele até ganhou sucessores. Ou seja, a linha do tempo foi alterada e nada de linhas do tempo alternativas sendo criadas no processo. Ou seja, isso significa que em Ben 10 eles não seguem o conceito de você altera o passado, o seu futuro vira uma linha do tempo alternativa. Não, acontece que você alterar o passado também altera o seu presente, que nem acontece em De Volta para o Futuro. Se você voltar no tempo e alterar a linha do tempo, o seu futuro vai aos poucos deixar de existir porque você alterou a linha do tempo. Tá bem, mas qual seria a explicação para os 3 Ben 10.000, você me pergunta? Bom, o Ben 10.000 do clássico ele sempre foi um futuro alternativo. Foi sempre uma interpretação errônea da comunidade crer que ele era o futuro da linha do tempo Prime, mas ele virou um alternativo quando o Ben deu o bolo pro Vomax. O Dwayne McDuffie ele confirmou com todas as letras que o Ben 10.000 do clássico nunca foi o futuro da linha do tempo Prime, ele sempre foi um futuro alternativo. Tá, mas e o feitiço temporal da Gwen? A gente pode crer que na verdade ela viajou para uma outra linha do tempo similar à dela, mas não o passado da linha do tempo, o que até explicaria por que o Ben 10.000 do futuro clássico não se lembra dos eventos do seu episódio de aparição, do que até foi explicado pelo Dwayne e pelo Professor Paradoxo, que disse que aquele futuro é uma linha do tempo alternativa. Além do mais, um pop-up do episódio Ken 10 afirma que o Ben 10.000 do clássico não é um futuro possível para o Ben. Ou seja, aquele futuro nunca foi o futuro da linha do tempo Prime, ele sempre foi uma linha do tempo separada. Ah, mas e o Ben Supremo? Por que ele virou o Ben 10.000 de Omniverse? Na verdade é até que bem simples, as alterações na linha do tempo provavelmente fizeram com que o futuro dele deixou de existir. Ou seja, o Ben Supremo basicamente foi apagado da existência junto com seu futuro e substituído pelo Ben 10.000 de Omniverse.
Também existe a alternativa que o Ben 10 Multiverse e o Bem Supremo são a mesma pessoa, mas eu não acredito nisso. Então a crença é que o Bem Supremo foi apagado da existência e substituído pelo Ben 10 Multiverse. O que faz sentido, porque em momento algum de Omniverse, o Bem Supremo foi mencionado pelo Professor Paradoxo, e o próprio nem sequer fala que aquele futuro virá uma linha do tempo alternativa ou coisa parecida. Além do mais, se seguirmos supremacia alienígena, aquele Ben 10.000 de fato era o futuro definitivo do bem. Eles mencionam isso de forma direta no episódio. Então, do nada, se introduzindo o Ben 10.000, que é o futuro definitivo do Ben Prime, só mostra que provavelmente aquele futuro foi apagado da existência. Ou seja, Ben 10 segue aquele rumo clássico de viagem no tempo, estabelecido em mídias como De Volta para o Futuro. Agora, indo para uma mentira mais light, nós temos o nome do meio do Dr. Animal. Basicamente, em toda a franquia Ben 10, em mercadorias, fala de diretores e na própria série, o Dr. Animal sempre foi chamado assim, Dr. Animal. Nunca foi falado algum outro nome. O máximo que nós tivemos foi o nome Aloysius Animal, que seria o nome completo dele. No entanto, na wiki de Ben 10, no caso a americana, um usuário chamado Half-Blade7 em 2010 acabou colocando o nome James como nome do meio do Dr. Animal, onde o nome completo dele seria Aloysius James Animal. Isso nunca foi dito em alguma mercadoria ou fala de diretor. Isso pelo menos até o episódio foram eles, na qual é nos revelado que o nome do Dr. Animal é de fato Aloysius James Animal, o que seria uma mentira da comunidade que foi canonizada na série. Seguindo com os casos lights, nós temos o caso do nome do planeta natal da espécie do Armato. A espécie do Armato, intitulada Talpaedanos, foi dita em um Action Pack oficial da Cartoon Network lançado em dezembro de 2010 como vindos do planeta Poiana Lucas. Apesar disso, a Wiki americana de Ben 10 em 2011, graças a um usuário chamado Reese Philip Villamonte, acabou declarando que o planeta natal deles na verdade se chama Tea Escava. E o motivo disso é que supostamente um card da Bandai falava isso, e o usuário até usou um link para um site que armazenava cards da Bandai feitos por fãs. No entanto, acontece que esse tal card que o cara supostamente usou de fonte nunca confirmou isso. Isso não passa de uma informação errônea. Ou seja, isso significa que a Bandai nunca confirmou de fato qual é o nome do planeta natal da espécie do Armato. O que faz com que no processo o nome dado pela Action Pack da Cartoon Network seja o canônico e todo esse boato de terra escava no fim das contas seja só uma mentira. Ainda falando de nome do planeta de espécies alienígenas, nós temos o caso do nome do planeta natal dos Incursianos. Por muito tempo, a WikiBR de Ben 10 e algumas outras afirmavam que o nome do planeta natal dos Incursianos era Incursia, obviamente vindo do nome da espécie. No entanto, em momento algum da série foi dito que o nome do planeta natal deles é Incursia, tanto que o único momento que eles apareceram, que no caso foi um alinhamento solitário, lá em Supremacia Alienígena, foi dito o nome do planeta natal. Literalmente nunca foi dito isso. E acontece que, quando perguntado pro Derek qual nome seria dado para esse planeta, ele literalmente disse Mundo Frog Star C. Ou seja, esse caso do nome Incursia só é uma mentira inventada pela comunidade. Não existe de fato uma fonte oficial que diga que o nome do planeta natal dos Incursianos é Incursia. Agora, indo para uma mentira que até hoje é levada como fato absoluto pela Wiki de Ben 10, nós temos o caso dos Xenocitas serem seres irracionais. Para quem não sabe quem são os Xenocitas são os seres polvo lá em força alienígena que fazem os DNA aliens. A Wiki crê que eles são seres irracionais. O motivo disso aparentemente é só porque eles são seres parasitas criados artificialmente pelos soberanos. No entanto, se nós formos analisar os materiais oficiais da franquia, nós vemos que não tem nada que de fato confirme isso. Em primeiro lugar, o Dwayne McDuff confirmou com todas as letras que os DNA aliens, os bichos transformados pelos Xenocitas, não têm uma mente coletiva, eles apenas seguem as ordens dos soberanos. Além do mais, já foi dito em vários materiais oficiais da franquia, no caso as mercadorias, que não se sabe por que diabos os DNA aliens seguem as ordens dos soberanos. Eles são literalmente seres próprios, indivíduos com mentalidade própria. E isso é até indicado na série, pois os DNA aliens eles pensam, falam, agem, e até o Mizaru no episódio O Simi Mandou
Ele afirma que a rainha DNA Alien tentou tomar a mente dele, mas ele foi mais forte, o que mostra um grau de racionalidade para os genocidas. Ou seja, isso significa que os genocidas têm mente própria, eles não são seres irracionais. Isso é até confirmado na série, pois o Omnitrix escaneou o DNA de um DNA Alien. Ou seja, isso significa que os DNA Aliens são seres racionais. Então a ideia da Wiki deles serem seres irracionais não passa de uma mentira total, considerando uma ideia nada a ver. E para finalizar o vídeo, nós temos o caso do Bem Maligno. Basicamente, quando o especial Extinção Alien X foi lançado em 2021, inclusive para quem não sabe, Extinção Alien X é o nome oficial brasileiro do especial Alien Extinction, então de agora em diante eu só vou usar esse nome. O Ben 10.000 do mal que a gente viu nesse especial foi chamado pela Wiki americana de Ben 10 como Evil Ben, só que esse nome não possui nenhuma fonte oficial, porque acontece que os créditos finais do especial acabam creditando seu dublador, o Fred Tesley, apenas pelo seu papel do Alien X, porque para quem não sabe, no idioma original, o Alien X e esse Ben 10.000 do mal possuem o mesmo dublador. Aí por causa disso, a Wiki de Ben 10 por anos o chamou de Bem Maligno, que é a nossa tradução para Evil Ben. E isso por muito tempo foi levado como nome oficial e canônico, tanto que até chegou a ser oficializado pelo Roblox, porque um item oficial adicionado pela Cartoon Network no Roblox, que seria a camiseta do Ben 10.000 do mal, foi chamada de Evil Ben Shirt. Só que isso mudou quando o especial finalmente chegou no Brasil, porque a versão da HBO Max de Extinção Alien X, que inclusive lá ele é chamada de Extinção Alienígena, acaba acreditando o dublador BR desse Ben como Ben X. O que confirma que o nome desse Ben não é Bem Maligno. Bem Maligno é só um nome criado por fã mesmo. Acontece que o nome oficial dado pelos créditos finais aqui do Brasil é Ben X, o que é uma óbvia referência à ligação forte que aquele Ben tem com o Alien X. Ou seja, o nome oficial dele é Ben X. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo também pegar um ótimo feedback que nem os dois anteriores, eu posso trazer uma parte 4. E se vocês querem mesmo, também podem comentar aqui embaixo, que aí sim eu trago. Obrigado por terem assistido, deixem o like e se inscrevam no canal. Valeus e fui!